Bom dia, pais, jovens. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nesta manhã da escola dominical. Estou sentindo a falta de vocês. Eu queria que vocês lembrassem do chamado que Deus tem para a vida de vocês, que vocês não esquecessem da importância que vocês têm para o reino, da importância que vocês têm para a obra do Senhor. E a nossa escola dominical, apesar de ser virtual, ela é também um momento de aprendizado. Então eu quero que você ouça esta lição e depois mande para mim um retorno do seu aprendizado, daquilo que Deus ministrou no teu coração. Mas permita Deus ministrar na tua vida nesta manhã. A última vez nós estudamos sobre Sansão e hoje nós vamos falar sobre Eli. Estamos estudando o Antigo Testamento. Estamos na lição 6 e nós vamos ler. Eu quero deixar 3 versículos destacados, que é o versículo 29, 30 e o 35 de 1 Samuel 2, tá bom? Você vai conhecer a história de Eli no livro de 1 Samuel, quando nós vemos ele ser ministro e sacerdote no santuário do Senhor. Era ele que ministrava no tempo em que Ana estava vivendo aquela experiência. Foi ele que foi o sacerdote que iniciou o ministério de Samuel. Foi ele que foi o sacerdote que vivenciou a última transição do tribalismo para a monarquia, porque nele termina o tribalismo e começa depois a monarquia, quando Samuel assim cresce e Deus levanta reis, né, e começando assim com Saul. Então nós vamos estudar a história desse homem, o que ele fez, qual foi a importância dele e o que Deus nos ensina através de Eli. Aí deixo eu o verso 29 que diz assim: porque dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta, os manjares que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de toda a oferta do meu povo, do povo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha eu dito que tu e tua casa e a casa de teu pai andaria para sempre na minha presença. Porém, longe de mim, diz o Senhor, porque aos que me honrarem, eu honrarei. Porém, aos que me desonrarem, serão envilecidos. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Nós estamos aqui diante de um decreto de Deus. O verso 27, e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor. E o Senhor traz esse decreto para Eli, dizendo para ele: olha, eu te chamei como sacerdote e fiz uma promessa que você e a sua casa seriam sacerdotes para sempre na minha presença. Porém, uma vez que você não honra a minha palavra por amar mais aos seus filhos do que a mim, hoje, diz o Senhor, eu estou mudando essa situação. Aí o verso fala assim: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço do teu pai, para que não haja mais velhos algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Então Deus está dizendo para Eli que ele estava pondo fim naquele ministério, naquele chamado. E ainda que pareça ser tão duro, o que fez, na verdade, Deus tomar essa decisão? O próprio versículo 29 diz, porque o texto diz que ele amava mais aos seus filhos do que a Deus. E porque ele amava mais aos seus filhos que a Deus, ele viu seus filhos corromperem-se, ele viu seus filhos prostituírem-se e ele não os corrigia. Só que os filhos de Eli também estavam sendo treinados para serem sacerdotes. Eles lidavam com o santuário do Senhor. E o texto diz que eles não honravam a casa do Senhor, não honravam a oferta de manjares que pertenciam ao Senhor. Eles prostituíam, eles desviavam o seu coração. O texto diz que os filhos de Eli eram como filhos de Belial. Olha, eu quero que vocês entendam o seguinte, hein? Se era um sacerdote que agia como filhos de Belial, eles faziam tudo aquilo que era abominável ao coração de Deus. Porque os filhos de Belial se prostituíam, os filhos de Belial embriagavam-se, os filhos de Belial ofereciam sacrifícios, e sacrifício muitas vezes até humano, e Deus não se agrada disso. Então Deus fala para Eli: porque você amaste mais os teus filhos do que a mim.
Então a primeira lição que nós temos hoje nesse estudo é que você tem um chamado de Deus. Jovem, você tem um chamado de Deus. E o chamado de Deus não anula responsabilidades e compromisso. E uma das coisas que precisamos entender é que o compromisso nosso com a obra do Senhor e com a santidade do Senhor tem que ser o nosso alvo. Não é porque eu estou no altar que eu preciso abrir mão da santidade. A santidade é algo exigido em Deus. Deus não quer que nós façamos a sua obra ou estejamos à frente da tua obra de forma indevida, ferindo a sua santidade, porque isso é desonrar. Deus se sente desonrado quando eu prego, quando eu ministro um louvor, quando eu faço a obra dele de forma relaxadamente e sem a santidade dele. E os filhos de Eli estavam agindo dessa forma e o profeta não os corrigia. Outra coisa que a lição nos ensina, que se alguém da nossa casa estiver errando, se alguém que nós amamos estiver errando, se nós formos omissos como o sacerdote Eli foi, a omissão é o pecado. Então, se você vê o teu irmão cair no abismo e você não fizer nada, você está pecando. Ele está correndo o risco de morrer espiritualmente, morrer fisicamente. Então, o jovem de Deus é chamado por Deus não só para viver o compromisso do sacerdote da casa do Senhor, quer seja usando seus talentos, trabalhando com as crianças, trabalhando na administração, trabalhando no louvor, trabalhando na palavra, mas ele também foi chamado por Deus para ser boca de Deus na sua casa, no seu lar, na vida do seu irmão. O profeta Ezequiel 3 nos diz: eis que te coloco como atalaia sobre a casa de Israel. Se você vê um irmão teu pecar e você não fizer nada, e o texto diz assim: se esse teu irmão morrer, o sangue dele eu vou cobrar de você. O que eu estou querendo dizer? Que eu e você precisamos ser canais de Deus e boca de Deus para alertar, despertar a nossa família, despertar o nosso irmão em Cristo, quando ele estiver seguindo por caminhos que trarão morte para ele, morte espiritual e morte para sua casa. E quando assim nós não fizemos, o texto nos diz que Deus fala para Eli: Eli, você não me honra. Então eu também não tenho compromisso em te honrar. Eu quero que você entenda que Deus, Ele nos honrará à medida que nós honrarmos Ele. Deus não abre mão de princípios de honra, de que nós honrando, nós seremos honrados, de que nós agindo com misericórdia, nós teremos e seremos alcançados pela misericórdia. Mas quando nós desonramos, nós também seremos desonrados. Então pensa bem, o pecado de Eli fez com que colocasse um ponto final no seu ministério e no ministério de sua família. É como se Deus falasse para nós nesta manhã, que se nós não nos posicionarmos, não tivermos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com o Senhor, com a sua palavra, se nós levarmos ela de forma relaxada ou vivermos relaxadamente na presença do Senhor sem honrá-lo, nós estamos fadados a uma morte espiritual e muitos até física. Por isso que muitos hoje estão mortos espiritualmente. Esse é outro ponto que eu quero destacar. Outra questão que eu quero destacar é que os filhos de Eli, Ofni e Finés, quando pecavam, eles levavam todo o povo a pecar. Claro, eles estavam no altar, eles eram exemplos, eles eram modelos. Eu quero que você entenda que a sua vida, existem pessoas que olham para você, a sua vida é uma carta lida de Deus. E porque você é essa carta lida de Deus, você pode levar pessoas a serem abençoadas, mas você pode levar pessoas a transgredirem, porque elas olharão para você e podem dizer: esse jovem é crente, essa jovem é crente e age dessa forma, por que eu deveria servir ao Deus que ele serve? Então, precisamos entender
que a nossa vida, ela é a carta viva de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, o próprio Eli, o povo olhava o comportamento, a ausência de santidade e transgredia a lei do Senhor. Então o Senhor fala através do homem de Deus a Eli: Eli, eu vou levantar um sacerdote que realmente me ama, que ama a minha presença. É quando então surge no coração de Deus o levantar de Samuel. E ele fala: levantarei um sacerdote segundo o meu coração, ele vai edificar a minha casa e andará na minha presença. Então o chamado que Deus fez para nós é para andarmos na presença dele, para edificarmos a casa dele. E quando assim não fazemos, nós estamos desonrando ao Senhor. Ele tinha compromisso e responsabilidade. Todo chamado tem compromissos e responsabilidade. Nenhum de nós podemos abrir mão do nosso chamado ou deixar de cumprir aquilo que o chamado nos determina. Tem gente que fala assim: eu não vou mexer com isso porque não é problema meu, eu não vou fazer isso porque não é problema meu, eu não vou agir dessa forma porque não é problema meu. Tem muitas coisas que é problema meu e seu, sim, porque está envolvendo o meu e o seu chamado. E Deus, se Ele colocou em nossas mãos, é porque Ele confia. E quando eu falo desta forma, não é problema meu, então eu não vou fazer, eu estou dizendo para Deus que eu não estou feliz com aquilo e com o chamado que Ele me dá. E esse é o outro ponto que eu quero trabalhar. Precisamos viver uma responsabilidade e um compromisso com as coisas de Deus. Precisamos ser canais de Deus. Nós bem sabemos que Eli era sacerdote, mas bem sabemos também que, conforme Pedro 5 diz, que nós hoje somos sacerdote real, a nação santa. Então a unção sacerdotal Deus passou para nós hoje, a igreja, e cabe a nós como igreja viver a santidade de Deus e ministrar na presença de Deus a sua vontade, o seu querer. E o jovem também tem esse chamado. O jovem foi chamado por Deus para ser sacerdote de Deus, para ministrar para Deus na casa do Senhor, através do seu dom, através do seu chamado. Mas também ele é chamado por Deus para viver uma vida de santidade, mas também ele é chamado por Deus para edificar a sua casa. Aí às vezes nós falamos assim: mas isso é muito pesado. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos dá nada a qual a gente não possa suportar. Você, jovem, precisa entender que Deus te chamou para ser boca de Deus na tua casa. A tua casa estiver caindo ou perecendo, se a tua família está sendo destruída pelo pecado, pelo mal, quem é que Deus quer usar? Você, jovem, como atalaia. E o Eli foi chamado por Deus e não atentou para isso. Eu quero destacar outra coisa aqui nessa lição que é muito importante. Eli já estava envelhecido e já tinha perdido a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Estar envelhecido na idade não significa que eu tenha que perder a sensibilidade. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que o Senhor dá força ao cansado e Ele faz com que nós voemos com asas de águia. Só que o risco que nós corremos é que o tempo possa roubar o nosso amor, a nossa experiência de amor a Deus, as feridas, as machucaduras, as decepções, a rotina, porque não a rotina, podem roubar esse amor que faz e que nos dá sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então Eli tinha experiência, Eli tinha exercício do sacerdotal, mas Eli tinha perdido a sensibilidade para ouvir a voz e o coração de Deus. E é outra coisa que eu quero destacar aqui para nós, amém, jovens? Jovens, hoje nós vemos um tempo de sociedade onde as pessoas buscam muito estudar, isso é muito bom. Nós vemos muitas pessoas desejarem ou galgarem degraus mais altos nos estudos, isso é muito bom.
até porque a palavra de Deus, Oséias nos fala que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, ou seja, precisamos ter zelo pela sua presença, pela sua palavra, desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos fala que ela é lâmpada para os nossos pés. O próprio profeta Oséias diz que esse povo perece porque falta conhecimento. Então o que a pastora está querendo destacar aqui? Precisamos buscar conhecimento? Sim. Precisamos buscar entendimento, estudo? Sim. Mas o estudo e o conhecimento sem a santidade, sem uma experiência do Espírito Santo de Deus, ele se torna letra morta. Nós vemos hoje uma sociedade onde muitos se tornam pastores, muitos se tornam líderes, porque tem conhecimento, mas não tem experiência com Deus. Quantos líderes com conhecimento e sem santidade, que não honram o altar onde Deus os colocou? Quantos jovens que são ministros do louvor, que têm conhecimento na música, que canta muito bem, mas não vive a santidade de Deus, está vivendo em pecados escondidos, pecados de prostituição, está vivendo em tantas situações. A questão não é isso, a questão é que uma vez que eu erro ou que eu peco, eu preciso ter arrependimento, e arrependimento significa mudança de vida. Então os filhos de Eli, eles não se arrependiam, eles não tinham mudança de vida, e hoje nós não estamos vivendo diferentemente. Quantas pessoas estão vivendo no altar, escondendo dos homens, quando na verdade elas deveriam entender que elas têm que temer a Deus, têm que temer a Deus, que o chamado de Deus é uma bênção, uma honra, mas que o chamado de Deus tem preço a pagar. Esse preço é uma vida de santidade, que estar no altar ministrando louvor, ministrando uma pregação, ministrar sobre a vida de uma criança, administrar a obra do Senhor é uma honra, é um privilégio, mas tem que ser feito com zelo, porque o nosso Deus, ele é zeloso. E Eli havia perdido esse zelo do Senhor na sua casa. Então Deus, quando chama Samuel, e Samuel ouve a voz do Senhor, apesar de ser menino, eu quero que você entenda que esse mesmo Deus que chamou Samuel, certamente ele chamava Eli, certamente ele falava com Eli, mas ele não mais conseguia ouvir a voz de Deus. E o versos 35 diz então que eu suscitarei, eu levantarei para mim um sacerdote segundo o meu coração. Deixa eu falar para você, jovem, para você que está ouvindo essa lição nesta manhã. Deus, ele conta conosco, ele conta comigo, ele conta com você. Mas eu quero que você entenda que se eu e você não dermos ouvido a sua voz, ele vai levantar outros, porque a obra dele não pode parar. Apesar de sermos muito importantes, hoje se trabalha essa visão, não, eu sou muito importante, somos muito importantes, mas se não dermos atenção às coisas do reino, se não honrarmos ao Senhor, se não amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, ele vai levantar. E se ele tiver que levantar uma nova geração para fazer a sua vontade, ele vai levantar. Se ele tiver que levantar uma criança para pregar, ele vai levantar, se nós não honrarmos a ele. Então Deus falou isso para Eli, e ele fala isso para nós nesta manhã. Será que nós estamos disponíveis para ouvir a voz de Deus? Não é o tempo, você pode ter muito tempo de conhecimento. Conhecimento é importante, mas não podemos fugir da santidade, do temor do Senhor, de honrar ao Senhor. Será que temos honrado a Deus na nossa casa, no nosso trabalho? Será que você, jovem, tem honrado a Deus no seu dom, no seu talento? Será que você tem honrado ao Senhor no seu corpo? O seu corpo é santo, não foi feito para prostituição. Há um homem de Deus para você, jovem, menina. Há uma mulher de Deus para você, jovem, menino. Você foi chamado à santidade, você tem honrado a Deus nisso. Você tem sido uma carta viva de Deus quando seus amigos da faculdade leem a sua vida e através da sua vida serão salvos, ou através da sua vida eles serão condenados? É uma pergunta que se faz a partir desta lição. Eu quero terminar então esse estudo dizendo o seguinte, que é claro que quanto mais tempo nós temos, mais conhecimento deveríamos ter,
mais sabedoria deveríamos ter. Mas nós precisamos despertar que eu posso ter muito tempo ou pouco tempo, mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é de ter uma vida sempre no altar. Aqui nós vemos o fim de uma história, o fim de uma família, o fim de um ministério, onde todos morrem, infelizmente morrem nessa história. Já haviam morrido espiritualmente e agora a gente vê a morte fisicamente, quando na verdade não era o que Deus queria, porque a palavra de Deus nos diz: bem sempre o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Jeremias 29 diz isso. Deus tem coisas maiores para nós. Ele não quer que morramos espiritualmente. E se nós morrermos fisicamente, Jesus já é a nossa vida eterna. Mas quantos estão morrendo espiritualmente porque estão com o coração endurecidos e ele não estava atentando para o chamado de Deus? Eu quero encerrar esse estudo, essa lição, para você meditar. Você tem amado o Senhor acima de todas as coisas? Porque tudo que eu amo acima de Deus se torna um ídolo. E a Bíblia diz que Deus, Ele abomina a idolatria. Então, se eu amo meus filhos mais do que a Deus, meus filhos se tornam um ídolo. Se eu amo meu dinheiro, meu trabalho mais do que a Deus, meu trabalho se torna um ídolo. Se eu amo meu pastor, a minha pastora mais do que a Deus, o meu pastor, a minha pastora se torna um ídolo. Só que o ídolo, a imagem, não tem poder para te curar, não tem poder para te salvar, não tem poder para te resgatar da morte nem do inimigo. Então, quando Eli deixou de amar ao Senhor e passou a amar os seus filhos tornaram para ele um ídolo, por isso que ele não os corrigia. Você já reparou que quando nós temos algo como ídolo, o ídolo nos manda errar e a gente erra porque a gente acha que é normal. Deus nunca vai mandar a gente errar, porque Ele quer que nós acertemos o alvo todos os dias. E aí, qual é o final de alguém que não mais ouve a voz de Deus? A morte espiritual. Então houve-se uma morte espiritual nesta casa. E Deus não quer que estejamos diante dele em mortes espirituais. Então eu quero desejar, você jovem, atente para esta palavra. Ouça a voz do Espírito Santo. Você tem um chamado, você tem um dom. Deus honra aqueles que o honram. Honra o Senhor. E o Senhor vai te honrar em tudo que você fizer. O Senhor vai te honrar no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Honre ao Senhor. Nós vemos homens da palavra de Deus que honraram o Senhor, que foram honrados por Ele de forma grandiosa. Nós vemos a história de José, a história de Davi, a história de Esther, de Ruth. Jovens que honraram ao Senhor e o Senhor nos honrou. Honre ao Senhor. E que esse tempo onde não se tem mais modelos de homens e mulheres de Deus, que você seja esse modelo de Deus na tua casa, aqui na igreja e aonde você estiver. Deus abençoe. Vou orar com você. Hoje nós fizemos essa lição e aguardo o seu retorno na classe sobre o que eu aprendi sobre a história do sacerdote Eli. O que tem de bom para a minha vida, o que eu posso edificar e o que eu preciso não fazer para viver a vontade de Deus. Amém? Deus os abençoe. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa os jovens, abençoa a nossa irmã Luciana, abençoa-nos de uma forma especial. Que esse domingo, 24 de maio, dia do coração aquecido, que o Senhor aqueça o nosso coração, a ponto de nós termos condições de ouvirmos novamente a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém.